Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tem Podcast. Tem tecnologia, tem empreendedorismo e tem mulheres, claro. Você sabia que é possível utilizar o LinkedIn como uma ferramenta estratégica para o seu perfil ou até para a sua empresa? Hoje recebemos aqui especialista e visionária na plataforma. Ela é mestre em marketing, professora de gestão de LinkedIn, professora de marketing digital e especialista em desenvolvimento e crescimento dos negócios. CEO e fundadora da Stratolab. E hoje está comigo ela, Fernanda Nascimento. Ah, que honra! Que honra estar aqui nesse podcast de Nossa, Silvia. A honra é minha. A honra é minha. E eu quero que você comece falando para nós quem é a Fernanda. Olha quem é a Fernanda. Que coisa, né? É difícil essa reflexão. Sabe viu? que eu tenho percebido que quanto mais a gente trabalha com líderes, mais essa reflexão é difícil. Depois você me conta se para você que está assistindo é uma, né? Esse também é um desafio. Mas eu sou primeiro mãe do Bernardo e do Vicente. Eu sou esposa do Cristóvão, que é uma pessoa que me dá base para eu ser quem eu sou. Eu sou uma empreendedora que 10 anos atrás, né, eu era uma profissional de marketing, né, de mercados B2B, que me tornei empreendedora a partir de uma demissão, que foi uma experiência dolorosa, mas necessária, né? E eu acho que eu sou mais do que... Eu achei bonito isso tudo que você falou de mim, viu? Silvia. Gosto dessa coisa de mini bio, assim. Mas eu acho que, além de tudo, eu sou uma pessoa que gosta de compartilhar o que eu aprendo e que a cada dia tento confiar mais que a vida é mais sábia do que eu. Uau! Lição, hein, gente? Já começamos com lição de vida aqui. E como foi para você? Você falou doloroso, mas como foi a Fernanda sair do mercado corporativo, de uma área que já estava tranquila e, de repente, se vê como empreendedora? Porque a gente tem conversado com muitos empreendedores, mulheres e homens. A gente sabe que, por estudo, às vezes, para a mulher ser empreendedora tem uns dificultadores, né? Crédito Sim. é um deles. Mas como foi para você sair dessa jornada corporativa, vamos assim dizer, e entrar no universo do empreendedorismo? Eu entrei no empreendedorismo pela dor, não pelo amor. Eu fui demitida depois da minha segunda licença maternidade. Eu era responsável estratégica por uma área muito grande dentro de uma corporação multinacional americana. Enfim, eu fui demitida dia 13 de dezembro de 2013, né? Então, final do ano, não tinha muito o que fazer. Imagina que todo mundo ia sair de coletivas, né? O mundo ia começar a rodar de novo só na segunda quinzena de janeiro. E eu agoniadíssima, assim. Então, primeiro eu tive que lidar com a demissão e com as frustrações que a demissão traz. Eu até descobri mais tarde, através de estudos de luto, de psicologia, que existe um caminho natural para a demissão, né? Então, a primeira emoção que você sente é a raiva mesmo, né? Assim, a mágoa, aquela coisa, nossa, fizeram isso comigo, que injusto, né? Tem aquela coisa da injustiça. Em algum momento você passa a se questionar onde você errou, porque você toma essa culpa para você mesmo e essa responsabilidade para você. E depois você vai entendendo e processando esse sentimento, que ele é ruim. A gente não foi preparado em nenhum momento para frustração na vida da gente. A vida ensina, mas a academia não. E tampouco, eu acho que, da mesma forma que no mundo dos negócios a gente não é treinado para quebrar, para dar errado e para recomeçar, a gente também não é treinado na carreira para ser mandado embora, como se isso fosse um demérito, né? Então, olha, nossa, que vergonha que você foi demitida. Então, eu passei por esse processo todo. Levei bastante tempo para entender que não era uma culpa minha, né? Que era um acaso, era uma estratégia da empresa e que talvez fossem planos do destino. Sim. Já te falei que eu tenho cada vez mais tentado aceitar que a vida é mais sábia que eu. E então, num momento de muita agonia, né, sem saber o que fazer, eu fui buscar ajuda. E uma das pessoas que eu procurei foi uma ex-chefe. Ela tinha sido minha chefe na Volkswagen, Ana Fontes. Ela tinha uma rede de apoio ao empreendedorismo feminino. E foi na Rede Mulher Empreendedora, buscando a orientação da Ana. O que a Ana me deu, Silvia, parênteses aqui, foi muito mais do que crédito financeiro. Ela deu crédito para mim mesma.
Então, no momento que eu estava muito desacreditada do meu potencial, ela falou, não, se reorganizar aí, ó, porque tem muita coisa para você conquistar. Tem um mundo novo, vários mundos novos que você pode explorar. Ela me ajudou a fazer um panorama do momento que eu estava vivendo, da idade que eu tinha 2 bebês em casa, quais eram as minhas possibilidades, as melhores perspectivas do ponto de vista estatístico mesmo, de carreira. E ela me ajudou a desenhar uma possibilidade nova. Que eu não sei se ela é bruxa, gurua, ou o quê, mas aos poucos as coisas foram se concretizando da maneira como ela foi me orientando, e obviamente ela tinha toda essa perspectiva a partir da vivência dela nesse ambiente de empreendedorismo. E desde então, né, levei 1 ano e meio para aceitar que eu era empreendedora. Eu empreendia e procurava emprego ao mesmo tempo. Mandava currículo, ia para entrevista. Até que um dia, 1 ano e meio depois, uma pessoa, não vou me esquecer nunca o nome dela, ela chamava Elisângela. E ela me ligou e falou assim, Fernanda, estava só eu e mais uma pessoa numa final para CMO. Ela falou assim, eu tenho uma triste notícia, não é a sua vez, não foi você a escolhida. E aí, naquele momento, eu desliguei o telefone, cheia de paz, e falei assim, olha, universo, entendi, agora eu vou me dedicar a empreender, porque eu também precisava acreditar nesse cenário de empreendedorismo, nas possibilidades que ele tinha para mim, e, enfim, no potencial meu também, né? Sim. Dentro dessas novas iniciativas, para que, então, eu fosse em frente. Foi muito importante acreditar e decidir, né? Então, acho que a hora que eu falei, agora vai, foi. Né? E foi bem relevante. E, obviamente, tem um monte de tropicos, né? Daí para frente. Mas eu sempre tento aprender com eles. Então, acho que é uma história que ela me dá orgulho. E quando você analisa hoje esses teus últimos 10 anos aí de empreendedorismo, você hoje é muito reconhecida nesse universo digital, né? Você falou do marketing nossa, veio no momento exato, né? Que o marketing digital explodiu. Passamos ainda há 4 anos atrás por uma pandemia que o marketing, como a gente conhecia, mudou. E você estava no lugar certo, na hora certa. Você entende que isso é destino ou foi acaso? Ou também falou assim, não, eu me preparei e eu estava preparada na hora certa, eu estava lá. Pronta, pode contar comigo. Eu acho que é isso, sim. Eu gosto muito de uma frase que diz que sorte é o encontro da oportunidade com a preparação, né? Você tem que estar preparado e observando os movimentos, né, do universo. Então, eu acho que sim. Eu tive muita sorte ao longo da minha carreira, principalmente sendo de um ambiente B2B. Eu trabalhei os últimos 8 anos de corporação para um grupo americano que valorizava muito o digital e valorizava muito a opinião do cliente. Então, a gente tinha 5 pilares. Esse grupo, chama Grupo Danaher, em que eu trabalhava, ele tem 5 pilares, eu acredito que hoje sejam os mesmos ainda, e o primeiro deles é o cliente fala e nós ouvimos. E esse o cliente fala e nós ouvimos, ele é o centro da minha estratégia até hoje. Porque a gente não é só B2B, uma empresa, eu não tenho só uma agência de marketing digital B2B. Antes disso, eu tenho uma agência que entende que se eu não centrar a minha estratégia no cliente do meu cliente, eu não vou dar resultado para ele. Então, a gente é o que a gente chama de customer centric, né? Muito fortemente. E eu aprendi numa corporação B2B, o que é bem interessante, porque eu acho que o varejo, né, o B2C, ele evolui muito rápido e ele navegou no digital desde o dia 1 com muita propriedade, mas o B2B ainda sofre. Né? Então, a gente ainda vê muitas empresas que não se transformaram digitalmente. Né? Não são poucas, não, são muitas, que coletam dados, mas não usam os dados, que compraram ferramentas tecnológicas e não conseguiram implementar a cultura de uso dessas ferramentas. Né? Isso a gente escuta todos os dias no universo de tecnologia. Então, eu acho que eu sou muito sortuda por ter participado desse movimento desde o dia 1 no B2B. Antes que o B2B brasileiro soubesse disso, eu estava fazendo curso fora, porque era onde tinha a oportunidade de fazer curso, porque aqui não tinha. E óbvio, né, que com orientação e com resiliência, porque acho que também você tem que ter resiliência para escutar
as coisas que você não gosta de escutar. Então, quando a Ana vira para mim e fala assim, olha, eu acho que você tem que ter uma agência digital, aquilo me desconfortou tremendamente. Eu falei, você tá louca? Não quero isso, não quero ser empreendedora, não quero essa loucura, essa montanha-russa que é empreender, que hoje tá bem, amanhã não sei, depois tá bem de novo, depois tô lá no buraco, e daí levanta. Porque empreender é isso, é você ter que se acostumar com um ambiente que ele é volátil, né? Acho que um dia nunca é igual ao outro, né? Então, eu acho que a resiliência de você observar de novo os movimentos e você entender, escutar os conselhos, a opinião das pessoas. Nem todo mundo pensa do jeito que você pensa. E eu acho que essa é a maior riqueza quando a gente fala, por exemplo, de networking. E o nosso universo corporativo, ele é riquíssimo em networking. A gente está sempre envolvido com pessoas que estão testando possibilidades diferentes, entendendo movimentos que não são iguais. Então, cada um de nós colaborando em um grupo, por exemplo, olha só a riqueza de compreensão de caminhos, de modelos, enfim. Eu ia falar uma palavra em inglês, né, que a gente, desde o ano passado, eu tenho estudado muito, que são os pontos de inflexão do mercado, né? Aquele ponto em que o mercado muda absurdamente. E eu, como pequena empresa, eu só consigo observar mais de perto esses pontos de inflexão observando os meus amigos, que estão em empresas diferentes, testando coisas diferentes. Então, por isso que eu acho que a resiliência é uma palavra boa quando a gente empreende, porque a gente tem que ter a humildade de aceitar que nem sempre a gente está certo e nem sempre do nosso jeito é o melhor jeito. Mas é uma lição difícil. E quando você fala da Rede Mulher Empreendedora, um beijo para Ana, né? Também beijo, Ana. Sou fã dela. A conheci num evento em 2016 ou 2017, e eu lembro que quando a conheci, eu falei, nossa, sabe, eu não sabia onde eu estava, por que eu estava naquele evento. Depois eu comecei a analisar quem eram aquelas mulheres. Você fala, uau, isso não tinha na minha época. E quando você fala hoje dessa rede de apoio, de conexões, eu diria para você que eu aprendi muito a usar, por exemplo, uma ferramenta chamada LinkedIn. E eu sei que você é expert nisso. Como eu, pessoa física, eu, CPF, posso melhorar as minhas conexões? Como eu posso me conectar melhor? Como eu posso me fazer valer dessas conexões, que muitas vezes é uma mensagem que eu troco com uma pessoa, às vezes por indicação, às vezes porque eu estou prospectando, às vezes porque eu quero aumentar os meus seguidores ou conexões, mas como eu posso realmente tirar proveito de algo que eu diria que, para mim, né? Você é excelente usuária. Eu sou, assim, mas eu digo, foi fundamental, né? Sim. Eu digo que o LinkedIn fez eu construir o projeto TI de Salto, porque eu fui na cara de pau, quer participar do livro? E eu soube usar, e eu entendo o quanto é importante. Mas você, como especialista, que mensagem você pode dar para as pessoas que muitas vezes falam, eu não gosto de rede social, eu não estou conectada, mas o mundo está digital. É isso. Né? Como usar isso melhor? E as pessoas estão no LinkedIn cada dia mais, e tem um movimento do próprio LinkedIn que faz esse trabalho de trazer cada vez mais o engajamento para a rede. Então, não é um movimento que vai acabar amanhã, né? Então, o LinkedIn continua forte, continua sem concorrentes diretos, e quanto mais a gente souber usar o LinkedIn, melhor. E para isso, eu acho que a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é: para que eu quero usar o LinkedIn? Né? Se você não sabe para que você vai usar o LinkedIn, talvez você tenha muitas conexões, muitas visualizações do seu perfil, talvez você seja até famoso no LinkedIn, mas isso não lhe renda nada além de um ego inflado, né? E se o que você quer é reconhecimento, isso é ótimo. Você tocou nesse ponto, Silvia, e você falou, Fernanda, hoje você tem reconhecimento. Olha, é um reconhecimento tão gostoso, né? E você sabe que muitas vezes esse reconhecimento vem... Não sou
uma pessoa famosa a ponto de ser parada na rua. Mas às vezes você tá num evento e a pessoa fala assim, eu adoro seus textos. Você vai para uma reunião e a pessoa fala, puxa, eu gosto tanto do que você escreve. Você me inspira. Então, isso é muito bom. A gente faz um curso e a gente pergunta, como você chegou aqui, né? E é um profissional que você admira. Ele fala, vim porque você escreveu lá no seu perfil que você estaria aqui também. Então, isso tudo é muito gostoso. Mas, né, então o reconhecimento é bom, mas a gente precisa, algumas pessoas querem usar o LinkedIn para fazer resultado, para ganhar dinheiro, né, para ter sucesso também nos negócios, né? Então, por isso que a pergunta é para que eu quero. E a partir do momento que você sabe para que você quer o LinkedIn, você precisa entender, então, como é a cadeia de decisão, né, para que você tenha o resultado que você espera. Então, eu quero vender para CMOs. É um desejo meu. Só que o CMO, ele não vai comprar sozinho o que eu tenho para vender. Né? Ele não é uma decisão que ele toma sozinho. Ele vai trazer outras pessoas. Ele vai trazer os técnicos de performance dele, de tráfego. Ele vai trazer os estrategistas. Ele provavelmente envolve também o diretor de vendas, quando a gente vai fazer algum trabalho que impulsiona o resultado de geração de leads. Ele traz outras pessoas. E aí eu preciso entender com quem eu quero falar. Para quem que a minha voz, a minha mensagem tem mais valor dentro dessa cadeia de decisão. E quando eu, então, entendo e defino com quem eu vou falar, porque eu definitivamente não vou falar com todos eles ao mesmo tempo. O LinkedIn, né, ele é uma rede de nicho, né? Ele não é uma rede de massa, eu falo com todo mundo. Não, o próprio algoritmo, ele direciona o mais do que eu consumo como usuário para mim. Então, ele já faz uma pré-seleção do conteúdo que eu vou ver na minha timeline. Então, eu preciso entender muito bem com quem eu quero falar, né? E qual é o impacto dessa pessoa na decisão sobre o que eu estou vendendo ou sobre o que eu estou oferecendo, até mesmo para a minha contratação, se é uma pessoa que está procurando uma nova oportunidade de emprego, para que eu possa construir uma estratégia editorial de geração de conteúdo que tenha, que possa promover o engajamento dessa pessoa, que converse com ela, que gere valor para ela. Porque eu preciso, claro, ter um perfil bem organizado. As pessoas precisam chegar no meu perfil e entender quem eu sou, o que eu posso oferecer, como é que eu gero valor no relacionamento para elas. Mas elas só vão, primeiro, continuar me vendo. Elas são impactadas, elas chegam, elas se conectam a mim. Elas só vão continuar me vendo. E mais que isso, entender como eu posso oferecer qualquer tipo de apoio, ajuda, contribuição para o que ela está buscando, do ponto de vista de negócios, se eu gerar conteúdo. Se eu contar para ela o que eu penso, como eu resolvo os problemas, né? Como eu vejo o negócio, o mercado em que ela está inserido e as soluções possíveis para os problemas que esse mercado, esse segmento tem. Então, é dessa forma que a gente se posiciona no LinkedIn e que a gente oferece valor para as conexões. No fim, Silvia, os grandes decisores, as grandes decisoras, eles se conectam a gente porque tem alguma coisa nessa relação que faz sentido. Caso contrário, eu não quero me conectar a todo mundo para ter uma timeline ruim, né, em que o conteúdo ali não tenha valor para mim, e às vezes as pessoas me ligam e falam assim, Fernanda, meu LinkedIn parece o Facebook. E eu falo, o seu, o meu não. Porque o meu é triado, é estratégico. Eu compreendo hoje que o LinkedIn é uma ferramenta de geração de negócios para mim, não um lugar onde eu me divirto. E quando você, né, é especialista e certificada pelo LinkedIn, você é especialista em social selling, América Latina, quando você conhecendo desse mercado, e as pessoas muitas vezes, assim como você, eu também, meu LinkedIn é uma plataforma, meu Instagram é outra plataforma, né? Isso. O meu Instagram é justamente aquilo, para eu me divertir, para eu, no dia que eu quero, tô com a cabeça com muita coisa, olhar ele e dar risada de coisas de cachorro e de tantas outras coisas, mas o meu LinkedIn eu diria que é a minha foto profissional, né? É isso. É o minha antiga carteira de trabalho, né? Vamos assim dizer, que você vai se apresentar. E muitas empresas estão usando do LinkedIn para buscar essas vendas, né?
chegou um momento que até eu estava recebendo muito, você via que não era humano, era assim, Ctrl+C, Ctrl+V, aquelas mensagens que você fala, cara... robotizada, totalmente... Mas qual o grande diferencial para quem quer usar o LinkedIn como uma ferramenta B2B e gerar negócio, ou gerar leads, como tem lá a nomenclatura dentro do LinkedIn? O que eu posso fazer, né, para converter mais negócios? Qual seria, assim, uma mensagem geral? Gente, quem quiser contratar a Fernanda, depois a gente vai falar da StratLab, então fica tranquilo. Mas como gerar esses negócios de uma maneira profissional, sem ser algo que pareça robotizado e a pessoa não veja valor no teu produto, ou no teu serviço, ou na tua solução? Ai, que pergunta boa, Silvia, porque você sabe que muitas vezes as pessoas que mandam essas mensagens robotizadas, elas não são mensagens robotizadas como um trocadilho, elas são mensagens robotizadas porque elas são mensagens padrão, inseridas numa ferramenta de automação que dispara em alto volume uma mensagem que, exatamente por ser enviada em alto volume, ela não consegue ser personalizada. E a gente está falando hoje de um consumidor, de um cliente, que ele tem uma expectativa muito alta de hiperpersonalização. Quanto mais você conseguir conversar com esse cliente de uma forma que faça muito sentido para ele, e ele compreenda, né, que aquela mensagem é exclusiva, melhora o seu resultado. Mas essas mesmas pessoas, esses mesmos profissionais que estão fazendo esses disparos através de máquinas de automação, né, eles muitas vezes reclamam assim para mim, ai, eu não aguento minha caixa de entrada, ai, que saco, né? Ai, meu Deus, só a mensagem pronta. Nossa, tá ficando muito chato. Tá ficando muito chato e eu não estou sabendo fazer uma coisa bacana, uma coisa que, de fato, seja interessante para as pessoas. Então, eu acho que a própria observação de como tem funcionado a nossa rede, a não ser que eu não seja um decisor, e obviamente aí dessa forma não seja impactada por mensagens prontas. Mas se eu sou um decisor, eu sei exatamente como o cliente não quer ser tratado, né? Talvez eu não saiba como tratá-lo, como ele quer ser tratado, mas como ele não quer, é certeza. Eu já sei. E aí, óbvio que a maneira certa, então, é exatamente eu conseguir o máximo possível fazer mensagens personalizadas. Aí você vai falar assim para mim, nossa, de quantas ferramentas de tecnologia eu preciso para fazer mensagens personalizadas? Você não precisa de muitas. Você precisa de uma boa de tempo e de atenção, dedicação, disciplina, para que você compreenda quais são os rastros da pessoa com quem você quer se comunicar. Porque as redes sempre deixam... Os usuários sempre deixam rastros nas redes. Primeiro, porque a gente posta coisas que a gente lê. Então, se eu observo o que a minha audiência posta, eu já tenho uma noção muito boa de como eu atraio a atenção dessa audiência. Muitas vezes, as pessoas, elas também falam das suas empresas. E as suas empresas têm blog, saem na mídia, aparecem em diferentes posts, geram conteúdo também no LinkedIn. Então, através de todo esse material das empresas, eu também posso me aproximar dos seus gestores, né? Com um assunto que faz sentido para ele, né? Não precisa ser personalizar, né? Nas mensagens de LinkedIn eu vejo muito assim, ó. Oi, Fernanda, tudo bem? Eu vi aqui que você é CEO na StratLab Inteligência Digital, porque são os campos de variáveis que tem nas mensagens prontas. Então, isso não é personalizar. Mas se a pessoa entra e fala assim, oi, Fernanda, tudo bem? Eu vi que esse ano a StratLab faz 10 anos e que vocês fizeram um material comemorativo. Baixei aqui, achei super legal, vi que tem as aspas dos clientes, né? Poxa, queria conversar um pouco mais com você sobre humanização, né? Você acha da gente bater um papo? No mínimo, eu falo assim, que cuidadosa essa pessoa. Teve o trabalho de entrar, de entender minha empresa, viu que a gente fez 10 anos, que a gente tem um material comemorativo, que tem aspas do cliente, né? Então, assim, ele percorreu uma trilha que mostra para mim um cuidado que eu quero que ele tenha comigo. E talvez ele saiba trazer para mim aspectos do meu mercado que me preocupam, porque eles são mais ou menos comuns entre os gestores de agência. Sim. Então, são esses... Enfim, a gente tem um monte de exemplos para dar, mas são esses
Esses aspectos, que eles são muito mais próximos da realidade do cliente, e de novo, quanto mais hiperpersonalizado, melhor, que eu posso usar numa conversa 1 a 1. Porque as conversas são 1 a 1. Então, quando um vendedor que é mentorado por nós, ele vira e fala assim, olha, com quantas pessoas eu preciso falar num mês, quantas mensagens, quantas abordagens eu preciso fazer, eu falo para ele assim, olha, 20 boas abordagens, uma por dia, mas que seja boa, que você invista 40 minutos criando uma abordagem que faz sentido para quem você vai contatar, né? Para a pessoa que você vai chamar para uma conexão. Até porque a gente nunca tenta vender numa primeira abordagem no LinkedIn, que também é um erro, né? Você tentar vender. O LinkedIn é uma ferramenta que faz com que a gente abra conversas inteligentes com as pessoas certas. E não que a gente vai colocar um botão, a pessoa vai clicar e vai comprar. E uma coisa que eu percebo também, que eu acho até meio invasivo, né? Quando recebe mensagem e você já não deu atenção no primeiro e-mail, né? Porque ela já falou, quando será a nossa reunião? Eu falei, nossa, mas eu nem te conheço, como é que você já está me marcando uma reunião? Você não respondeu a minha primeira mensagem. Estou lhe chamando novamente. Além de tudo, a pessoa está dizendo... Te dá uma bronca. Te dá uma bronca. Eu falo, gente... E trazendo para o B2B, eu diria que toda ferramenta digital, todo esse universo digital, eu digo isso para segurança cibernética, segurança da informação, e vou falar aqui também do LinkedIn, é como se eu estivesse visitando um cliente, certo? Então, eu não visito 50 clientes no dia, porque senão eu vou subir numa torre do edifício. A gente fazia isso quando eu era vendedora antiga, gente. Isso ia deixando cartão, não ia? Exato. Eu digo, vendedor pastel. Passava por baixo da porta. Pastinha e telefone. Não era? Panfletinho com cartão preso. Hoje nem isso a gente consegue, porque se eu quero subir aqui nesse andar, eu tenho que anunciar, eu tenho que poder entrar. Eu não posso ficar passeando no elevador. Como se fosse panfleto de pizzaria no condomínio. Não dá para ser assim. Não. A mesma coisa no LinkedIn, certo? Sim. Então, se na venda presencial... se a venda presencial é contato, eu vou ligar, marcar a mesma coisa vale para o LinkedIn, certo? Não dá para ficar disparando isso. Não. E você entende que o mercado, eu vou falar vendedores, porque eu digo que no final do dia todo mundo é vendedor, né? A gente está vendendo o nosso produto, ou a gente está se vendendo por uma entrevista, está se vendendo quando fala com o cliente, e pessoas compram de pessoas, apesar do CNPJ. Qual tem sido para você, no seu dia a dia, a maior dificuldade de um time de vendas entender o virtual com o analógico, vamos assim dizer, né? Indo que a visita presencial, fazendo essa analogia, qual tem sido a maior dificuldade para o time de venda saber que tem tanta ferramenta para usar e para vender digitalmente e a gente às vezes está esquecendo esse mundo e essa presença humana no nosso dia a dia? Poxa, que interessante, Silvia. Sabe por quê? Porque às vezes eu acho que o vendedor, ele se confunde nas ferramentas, na maneira como ele usa as ferramentas, e aí ele não consegue abrir as oportunidades para o encontro físico, olho no olho. Porque no final do dia, o olho no olho sempre precisa acontecer. Eu ainda acredito muito, é muito difícil. Se você, por exemplo, está falando de clientes nas grandes capitais, é muito difícil você fechar um contrato grande, de valor alto, né? Aqueles que a gente chama de vendas complexas, é muito difícil você vender sem uma reunião presencial. Se você está em São Paulo, por exemplo, o seu cliente está no Nordeste ou no Centro-Oeste, talvez seja mais fácil porque ele está acostumado a não receber essa última visita antes da contratação. Mas quando a gente fala de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, os clientes têm a expectativa, sim, de que a gente tenha esse encontro, né, olho no olho. Então, mas para chegar nesse olho no olho, eu tenho um caminho para percorrer. Afinal de contas, vendas complexas, elas têm ciclo longo, elas são um namoro até que a gente dê a chance, né? Que a gente se dê a chance, o cliente dê para a gente a chance de fechar um contrato e fazer a experimentação e etc. Então, o que eu vejo, assim, que os vendedores, eles primeiro não usam as ferramentas digitais, eles se perdem, é tanta coisa que eles se perdem, não conseguem ter a disciplina necessária para fazer o bom uso. E o que é o bom uso? É você parar,
pensar, entender como é o cliente, qual é o momento dele, quem são as pessoas que poderiam facilitar essa aproximação, ver o que ele está postando e como você poderia fazer essa interlocução mais pessoal, né? E quando eles se dão conta, passou, então não tem tempo, fazem de qualquer jeito, muitas vezes no copy-paste, porque eles não aprenderam a fazer diferente, é muito difícil. Se eu chamar 10 vendedores hoje, colocar os 10 na minha frente e falar assim, olha, me dá um script de e-mail, de abertura de apresentação. Ele vai falar pra mim, oi, meu nome é fulano, eu sou da Stratilab, uma agência sensacional, que vai fazer resultados diferentes pra você. Iguais a você, eu já atendo a empresa A, B, C. Tenho certeza que juntos vamos realizar negócios incríveis. Aí você fala, não, vou te ensinar a fazer diferente. Aí você ensina de novo. Você chama os 10. 8, vamos falar, oi, tudo bem? Meu nome é Fernanda, sou da Stratilab. Porque, primeiro, a gente não foi ensinado para isso. A gente passou anos fazendo diferente e funcionava, tava tudo bem. Mas não funciona mais. Depois, porque a gente não sabe mesmo, não tem habilidades de comunicação, dessa comunicação de olhar para o cliente, prestar atenção, entender o que o cliente quer. A gente tem uma cultura muito forte de falar o que a gente acha que é bom, né? Olha, eu faço para os outros o que é bom para mim, e de observar com muito carinho os aspectos de benefício do produto. A gente até inventa nomes para esses benefícios que não conseguem ser traduzidos numa primeira fala para o cliente. Então, eles são muito apegados, os vendedores são apegados. Tem uma parte de culpa do marketing nisso, claro, que fica inventando umas firulas que talvez elas não sejam precisas, né? Precisas de necessárias, assim. Mas tem também essa coisa do dia a dia assoberbado, que parte disso é culpa do próprio vendedor, que não consegue se organizar, e parte disso é o processo burocrático que a gente tem nas empresas, principalmente nas que ainda não conseguiram fazer a cultura de tecnologia funcionar, porque muitas vezes eles têm o CRM, não preenchem o CRM. E aí você fala assim, mas por que não preenche o CRM? Porque não consegue entender a importância do CRM, porque está respondendo muito e-mail, porque tem que ficar preenchendo o SAP, enfim, tem todo esse movimento. Também, muitas vezes, a gente fala assim, ele fala, mas eu queria usar mais dados, por que eu não tenho predição? Mas não tem predição porque não tem dado, porque você não preencheu o dado, enfim. E aí acaba virando uma bola de neve, né? E as coisas não funcionam necessariamente como elas poderiam funcionar. Por isso que eu sempre vou voltar e bater na questão da cultura. Muitas vezes os vendedores têm Sales Navigator do LinkedIn, que é a ferramenta, tem um CRM bom, tem telefone de última geração, smartphone de última geração, tudo favorável, outras ferramentas, e ele não consegue se organizar, ter um fluxo fluido que permita que ele se abasteça, né, toda essa... Traga o conhecimento dele para dentro dessas ferramentas de tecnologia, porque o conhecimento dele é que vai fazer a diferença, Sim. né? Enfim. E não use... Mas aí esse é um processo complexo que a gente... Na minha visão, a gente só vai resolver isso com treinamento e com uma liderança que, de fato, consiga inspirar esses vendedores para esse movimento de uso. E a inteligência artificial está entrando nesse universo todo. E aí? Você sabe que tem uma... A inteligência artificial entrando, eu acho que ela é fascinante. Ela é fascinante e não dá para a gente ignorar. Acho que no primeiro momento, imagina, eu tenho uma empresa que gera conteúdo. Aí aparece um chat GPT, todo mundo começa a fazer post no chat GPT. A primeira coisa que a gente pensa assim, ferrou. Né? Então, e aí depois a gente vai compreendendo o que cabe em cada caixinha. E até mesmo como ela me ajuda no dia a dia. Mas eu não me preocupo tanto com as ferramentas que apoiam, né, os vendedores, quanto eu me preocupo com as que vão apoiar os compradores. Porque eu sei lidar com o ser humano. É difícil, mas eu sei lidar. Mas talvez eu não saiba lidar com a máquina. Se a máquina estiver tomando a decisão, aí acho que isso vai ser um complicador para o vendedor. Então, hoje, uma das questões que fica aqui orbitando a minha mente é essa. Como é que os compradores estão se organizando para tomar as decisões baseadas também, ou apoiadas por tecnologia de inteligência artificial, que pode ser generativa ou não, mas, Enfim, isso sim,
eu acho que vai ser mais desafiador pra gente do que conseguir o engajamento num e-mail ruim. Já sei que eu preciso chamar algum comprador aqui para conversar, para a gente poder saber o que vai acontecer. Quero assistir esse episódio. E chegando aqui na reta final do nosso podcast, o que a Fernanda espera para os próximos anos aí? Analisando todo esse contexto. Vendedor, comprador, inteligência artificial, tecnologia, transformação digital. Talvez eu dê uma resposta não óbvia para você. Aliás, eu gosto do não óbvio. Mas eu tenho investido nas tecnologias sutis, que são aquelas tecnologias que eu não vou conseguir sintetizar, né? Do que eu não vou conseguir sintetizar. Eu acho que o que pode ser sintetizado é ótimo, né? E eu preciso aprender a usar cada vez mais, e a gente tem, enfim, todas as ferramentas que a gente usa, que a gente vem usando nos últimos anos, já estavam cheias de inteligência artificial. Sim. Né? Então, eu tenho agora que tá famoso. E a generativa, que obviamente no meu universo de criação, ela faz uma diferença tremenda, e aí eu preciso entender como ela me apoia para que eu seja ainda melhor criativo do que eu sou. Mas eu acho que essas habilidades, que elas não vão poder ser substituídas tão cedo, por mais que a máquina, que a gente aumente a capacidade da máquina e de processamento e etc., tem coisas que elas não vão ser substituídas, como a intuição, como, enfim, a minha consciência, né, sobre as minhas capacidades. Que mais que eu acho que a gente pode elencar aqui? Eu acho que essa questão também... A inteligência humana mesmo, né? Mas, por exemplo, a criatividade é uma inteligência humana que talvez ela possa ser substituída. Eu preciso saber como eu elevo a minha a partir da generativa, né? Mas tem outras que a inteligência artificial não vai conseguir substituir. Ela pode até me dar caminhos. Empatia. Aliás, empatia, eu devia ter lembrado dela primeiro, porque eu acho que não tem líder que vai sobreviver ao futuro sem uma dose muito alta de empatia. Principalmente por causa das diferentes gerações que a gente tem, né, nos ambientes corporativos. Então, enfim, tem outras. Mas essa tem sido a minha maior preocupação. Como eu elevo as minhas capacidades que o robô não vai sintetizar tão rápido. E para a gente finalizar, um livro ou uma série ou alguma coisa que você goste e queira compartilhar aqui com a nossa audiência. Olha, pode falar 2 livros? Pode. Tem um livro que eu gosto muito, que chama O Dia do Coringa, que ele é do mesmo autor do Mundo de Sofia, e que ele é um livro de filosofia para adolescentes que estão no ensino, que entram no ensino médio, e ele é de uma reflexão maravilhosa sobre filosofia mesmo, né? De onde venho, para onde vou. Tem alguém aqui me manipulando, será? Em algum lugar que eu não estou vendo. E tem um outro livro que ele tem sido muito significativo nos últimos anos, que já nem é novo, mas que é o 21 Lições para o Século XXI, do Harari, que ele falava lá atrás, né? Da produção por inteligência artificial, dos efeitos bioquímicos, e que se os robôs aprenderem a fazer isso, eles vão aprender a manipular as nossas emoções. Enfim, então, Harari não tem decepcionado nas suas previsões, então é um livro que para mim faz muito sentido. Depois eu tenho que te dar um filme. Não precisa o filme. Você falou 2 livros, está tranquilo. Então você pode terminar falando uma palavra que defina a Fernanda. Olha, uma palavra que me define é sorriso. Porque eu acho que eu dou risada pra tudo. Ótimo. E eu acho que ele é uma ótima ferramenta para abrir portas, para quebrar gelo, para me aproximar das pessoas. Eu acho que é uma palavra que me define. Gostei. Gente, assim a gente conclui mais um episódio do Tem Podcast. Gostaria de agradecer a Fernanda imensamente de estar aqui comigo, por conversar, por esse bate-papo tão especial. E eu tenho certeza que outras pessoas também vão ter se inspirado com a sua história, e muitos agora ainda mais terão consciência de como usar melhor o LinkedIn e a importância dessa rede na nossa rotina profissional, né? E no mundo corporativo. E eu queria que você compartilhasse aqui conosco as suas redes, a rede da sua empresa, e quem quiser saber como usar melhor o LinkedIn. Ótimo. Meu nome, ele é bem comum, né?
é Fernanda Nascimento, mas no LinkedIn eu tô como Fernanda Nascimento W, tudo junto. No Instagram, fe.nascimentow. E a minha empresa é Stratlab, que tá em todas as redes como Stratlab. E eu vou ter um prazer enorme para quem for lá me dar um oi. Adorar conhecer a audiência. E não quero terminar sem falar meu muito obrigada a você, Silvia. Você tem sido muito generosa, não só com os ambientes femininos, mas com os ambientes de tecnologia. Porque a diversidade vai mudar a tecnologia de uma maneira muito positiva. E então, você é um grande instrumento, né, nesse universo. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, agora até perdi aqui o... Até, né? Vamos voltar aqui, produção. Gente, curtiu o episódio de hoje? Então, acompanhe. Tem mais entrevistas incríveis como essa. Acompanhe o Tem Podcast no Spotify. Acompanhe no YouTube. Se cadastra, comenta, compartilha. Assina o nosso sininho para receber as notificações dos próximos episódios. E, é claro, não esqueça de curtir e compartilhar todos os episódios com seus amigos, família e todo mundo aí que você conhece. Então, nos vemos no próximo episódio.